E aí, sardinhada, vamos que vamos. Saiu o resultado das eleições lá nos States. Donald Trump volta a governar o país. Conseguiu 294 representantes contra 223 delegados da Kamala Harris. Em relação ao percentual, ela ficou com 47,5% dos votos, o equivalente a 67 milhões de votos, e Trump quase 51%, quase 72 milhões de votos. Então aqui aconteceu uma coisa que nem sempre acontece. O presidente, ele ganhou com os representantes, com os delegados, e ganhou também no percentual de votos. Nem sempre isso ocorre. Às vezes a diferença é tão pequena que a quantidade de votos do ganhador é menor do que a quantidade de delegados que ele conseguiu eleger. Porque, como eu falei para vocês, lá é tão evoluído que se você ganha a maior parte dos votos de um estado, você ganha todos os delegados do estado. Pense no local democrático. E os mercados, meus amigos, reagiram muito bem. Antes do anúncio dito oficial, né? Vai ter uma formalização. O mercado reagiu com bastante força. Russell 2000 está com uma alta de aproximadamente 6%. Dow Jones 3,5%, Nasdaq 3% e S&P 500 2,6%. Agora, aqui no Brasil, o negócio foi diferente. Por quê? Porque o Donald Trump, ele é bom para os Estados Unidos. Kamala Harris é boa para os Estados Unidos. Para o resto do mundo, o Trump tende a ser pior. Por quê? Porque apesar de todo esse discurso liberal, de abertura de economia, esses danados são aqueles famosos. Vocês abrem a sua economia para os meus produtos e eu fecho a minha para os de vocês. É assim que funciona. Os republicanos, democratas, ambos adotam esse tipo de postura. Só que a tendência é que o Trump adote medidas mais duras nesse sentido. Então é totalmente contra o que esses danados vendem para o resto do mundo. É aquele negócio, no de vocês é bom, aqui não é bom não, aqui deixa do jeito que tá. E eu vou falar com vocês de uma empresa que tá tendo dificuldade justamente por causa de que o Brasil não tá adotando medidas parecidas como o Trump adota. A Gerdau, o mercado, ele tá sendo invadido por aço importado, aço chinês, e ele tem um preço mais acessível. E acaba prejudicando as nossas produtoras aqui no Brasil. O governo deve adotar algumas medidas para tentar diminuir esse impacto, mas está pegando muitos resultados dessa companhia. E hoje tivemos divulgação do resultado da Gerdau e as ações também reagiram muito bem. Gerdau 3 está aqui com uma alta de mais de 10%, A4 9,5%, Gerdau Metalúrgica, que é a controladora, as ações ordinárias está com 6% de alta e as preferenciais quase 9%. Ambas batendo em regiões de topo, certo? Então aqui não são regiões assim das melhores para compras. Quem pegou melhores posições, na minha opinião, no curto prazo, é quem pegou mais lá embaixo. Nada impede, por exemplo, dos papéis pipocarem. Até que o volume hoje foi muito bom. Nas ações 4, 250 milhões é a média e hoje negociando mais de 800 milhões de reais. E eu vou chamar a atenção também para o nosso índice futuro hoje, certo? E dólar também. Dólar pipocou. Dólar na máxima do dia. Acordou com gap de alta. Ou seja, ontem fechou aqui, ó. Região dos 5,75. Hoje já abriu aqui nos 5,86. Subiu um pouquinho, bateu lá nos 5,87. E ao longo do dia ele veio devolvendo. Então hoje o dólar tá fechando, pode mudar alguma coisa, na região dos 5,68, abaixo dos 5,70, abaixo da região de ontem. O dólar pipocou justamente porque pra gente o Trump não é muito bom. E o índice futuro foi o contrário. O índice Bovespa futuro, antes do mercado à vista abrir, chegou lá abaixo dos 130 mil pontos. Deixa eu ver aqui especificamente o ponto. 129.780. E agora tá operando aqui próximo do fechamento de gap. O índice futuro abriu com um gap aqui, meus amigos.
Um gap aproximado de 2. Calma aí, não pegou não. Vou pegar para baixo, pronto. O gap aproximado de mais de 2.000 pontos. O gap mesmo, né, que é o buraco, ele abriu com 1.400 e chegou a bater em 2.200, 2.300 pontos. Hoje ficar de olho que teremos divulgação da nova taxa Selic. Não devemos ter mistério aqui, a Selic deve ir para 11,25%, certo? No Brasil tivemos divulgação de balança comercial, tivemos um superávit em outubro de 4 bilhões 340 milhões de dólares e no acumulado do ano a diferença entre importação e exportações passa de 63 bilhões de dólares. Em relação a Gerdau, meus amigos, o que tivemos aqui de positivo? Vamos olhar aqui, principais pontos. Venda de aços da companhia, subindo aqui no comparativo trimestral, mais de 4%. No acumulado do ano, queda de 4,5%. Receita líquida no trimestre, 4,5% de alta. No acumulado, queda também, 7,5%. EBITDA, 15% de alta. Mas no acumulado dos 9 primeiros meses, queda de 26%. Lucro líquido, 1 bilhão 430 milhões de reais. E no acumulado também, o lucro está caindo bastante, queda de 40%. No ano passado, no mesmo período, tinha sido mais de 6 bilhões e 100 milhões de reais. E agora está em 6 bilhões, agora está em 3 bilhões e 620, desculpem. Vou olhar com vocês alguns pontos da companhia de setores, segmentos aqui, ó. Brasil, nível de utilização de laminados em 70% e aço em 83%. E aqui tá, ó, justamente o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, no setor atualmente. É a penetração de aço importado. O aço importado representou 20% do nosso mercado em setembro e continua sendo o principal problema aqui para o segmento. O mercado interno, ele ajudou bastante, impulsionado por demanda de aços longos, principalmente para a construção civil. As exportações também aumentaram, favorecido pela alta do dólar frente ao real, melhorando a utilização da capacidade produtiva e diminuindo os custos. Margem EBITDA do segmento Brasil, aumentando 113% no comparativo com o trimestre anterior. Receita líquida, quase 10% em relação ao segundo trimestre de 2024. E volume de vendas, quase 9%. Aqui na América do Norte, volume de venda, leve queda de 1,1%. Receita, leve alta. E margem EBITDA caindo 17%. A empresa diz que, apesar desse trimestre mais fraco, a demanda decorrente da construção civil ele continua forte. O volume de vendas foi afetado pela maior volatilidade causada pelas eleições, importação de aço também nos Estados Unidos e nível de estoques relativamente elevados. E também tivemos programação aqui de manutenção, tivemos paradas para fazer manutenção dos equipamentos da companhia. Aços especiais, que tem nos Estados Unidos e no Brasil. Laminado, 61% de utilização, aço, 62%. Receita desse segmento subindo 1,3%, quer dizer, vendas 1,3%, receita 2,3% e EBITDA leve queda. A parte de aços na América do Sul, capacidade de laminado 66% e aço 52%. Volume de venda subindo 5,6%, receita 3,3%, EBITDA leve alta. Na Argentina, as medidas econômicas estão começando a dar impacto aqui no segmento de construção civil. No Peru, o resultado foi impulsionado por obras públicas e no Uruguai, obras públicas e privadas. Só que o preço também está sendo pressionado pela importação de aço. Vamos ver aqui pontos importantes. Fluxo de caixa terminou com fluxo de caixa livre no trimestre em 2 bilhões 970 milhões de reais. Endividamento, menor alavancagem dos últimos 12 meses para a companhia. Alavancagem medida por dívida líquida sobre EBITDA 0,32%. Em caixa, a companhia tinha quase 9 bilhões de reais
e um pagamento aqui bem espaçado de dívidas. Não tem problema nenhum com dívida. A companhia anunciou também cancelamento de ações, quase 675 mil ações ordinárias e 29 milhões de ações preferenciais. Junto com isso, tivemos o anúncio de pagamento de dividendos, data de corte, tanto para os papéis da Gerdau e Gerdau Metalúrgica, será o dia 18, e o pagamento da Gerdau Metalúrgica será no dia 17 do mês que vem, 13 centavos por ação, e quem é acionista da Gerdau vai receber 30 centavos por ação no dia 16, recebe primeiro. Quando pegamos aqui a variação dos papéis, eles têm um resultado bom, principalmente agora pelos últimos dias. GGBR3 com alta de 19% nos últimos 12 meses. E quando vamos pegar GGBR4, vamos aqui, deixar atualizar. Alta um pouquinho menor, 10%. Principais indicadores da Gerdau e Gerdau Metalúrgica. A Gerdau é a empresa operacional. Gerdau Metalúrgica é a holding que controla a Gerdau. Dividend yield da Gerdau Metalúrgica está melhor, 11%. Da Gerdau normal, na casa dos 5%. PL da Gerdau e da Gerdau Metalúrgica diferente também. Gerdau Metalúrgica na casa dos 7, 6,7. E da Gerdau 8,4, 8,5. P sobre VP, Gerdau Metalúrgica 0,58, 0,51, 61 para 4. E para Gerdau, faixa de 0,75, 0,73. Então, por dividend yield, tá valendo mais a pena investir na Gerdau Metalúrgica, que é a holding que controla as ações da Gerdau. Beleza? Se você gostou, deixa seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.